A todo mundo, esse é o grande breaking news desse começo de noite, ou já noite no horário de Brasília. A Polícia Federal encontrou uma menção ao ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco investigado. O material foi periciado pela Polícia Federal e encaminhado ao presidente do Supremo, Edson Fachin. Vamos ao vivo, então, com as últimas informações pela repórter Luciana Amaral. Ela está lá junto ao STF. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. A Polícia Federal realmente, então, encontrou essa menção ao ministro Dias Toffoli durante a análise da perícia ali do celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas ainda não se sabe qual é o conteúdo dessa menção e nem em qual contexto essa menção foi feita, uma vez também que esse processo está sob sigilo. O material foi periciado e enviado, então, já ao presidente aqui do STF, Edson Fachin. A apuração é da nossa analista, Jussara Soares. E olha, o gabinete do ministro Dias Toffoli já soltou uma nota. No texto, é interessante notar que ele cita que a Polícia Federal teria pedido a suspeição dele no caso Master, na relatoria. O ministro afirma que o pedido se baseia em ilações e não tem respaldo jurídico. A PF concluiu hoje essa perícia no celular de Vorcaro e avalia agora se vai sugerir a abertura de novas investigações com o que foi achado. Vale a gente lembrar aqui que o ministro Dias Toffoli, ele vem tendo a conduta questionada já há algum tempo em relação, então, ao caso Master. Primeiro, quando se descobriu que ele viajou para o Peru num jatinho ao lado de um advogado de um dos suspeitos no caso Master. Também com a ideia inicial de Toffoli de se fazer uma acariação de investigados com um diretor de fiscalização do Banco Central. Depois, diante das críticas, ele acabou voltando atrás, não fez essa acariação com o diretor do Banco Central. Ainda vale a gente lembrar ligações de familiares do ministro do Supremo envolvendo um resort e fundos também sob suspeita. E, por fim, a gente lembra da ordem de acautelamento de provas de uma operação da Polícia Federal dentro aqui do prédio do STF, medida que é muito pouco comum e que também foi questionada, então, quando foi dada essa ordem de se manter provas apreendidas pela Polícia Federal dentro do STF. Bem, agora então a gente vê e vai atrás do que se trata exatamente essa menção, em qual contexto ela foi feita, mas é isso. Por enquanto, então, isso já está nas mãos do presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Leonardo, é muito importante essa observação final da Luciana. Vamos atrás do que está ali nessas menções ao Toffoli. Evidentemente, não temos neste instante ainda esse tipo de detalhe. Mas nós já temos a possibilidade de examinar que cenários políticos se abrem a partir do momento em que a Polícia Federal, hostilizada pelo Toffoli lá atrás, eu me permito aqui um pouco de ironia, lhe paga na mesma moeda agora. E o coloca sob qual luz do ponto de vista político, Leonardo? Olha, William, a gente tem que tomar, claro, todo cuidado, né, em função de não sabermos que contexto, enfim. Mas como a gente viu na reportagem, existe um excesso de indícios, um excesso de comportamentos que colocam a atuação do ministro sob suspeita, né, sob suspeição. Eu entendo que no momento em que a Polícia Federal envia isso para o Fachin, não para a PGR, né, para o Ministério Público, tem um sinal aí, talvez, né, talvez uma ideia de que o Ministério Público não fosse o caminho mais adequado. Acho que essa é uma questão que a gente tem que analisar. Mas eu acho que no momento em que ela entrega essa suspeição, quem tá debaixo da luz agora não é nem o Toffoli, é o próprio STF, né? Porque ele tem, obviamente, uma crise para gerenciar. Eu tive a curiosidade de correr aqui na inteligência artificial e perguntar se no regimento do Supremo
existe algum mecanismo, né, para suspeição de ministro, não existe. Só o próprio ministro pode abandonar um caso, né? E aí, obviamente, se o ministro Toffoli insistir na sua posição, né, junto ali com a sua bancada de apoiadores, você inevitavelmente vai cair para a única solução institucional possível, que é uma investigação e uma ação do Senado, né? Dentro de um processo de impedimento. E aí, nesse caso, acho que agora não importa nem. É claro que importa o que está nas gravações, mas eu acho que a gente já tem um excesso de indicadores, né, de que o ministro Toffoli perdeu legitimidade e condições para seguir nesse processo, e agora quem está em campo é o Supremo, né? Esse problema está com o Supremo e provavelmente ele prefere, né, que essa questão seja resolvida dentro de casa e não pelo Senado, que é uma coisa que ele tenta evitar a qualquer custo. O Supremo, eu não sei se você acrescentaria, vou passar logo para o Daniel, e você volta ao momento que você quiser, você me pede a palavra, Leonardo. O Supremo na linha e também a PGR, Daniel. Eu estou em dúvida se a Polícia Federal chegou ou não a levantar primeiro essa questão junto à PGR, e a PGR teria dito, já tiramos isso daí. Não. Por favor, Daniel, então atualiza a gente, por favor. William, deixa eu atualizar aqui com algumas informações. E aí eu vou, obviamente, ao questionamento que você me fez. A perícia concluída pela Polícia Federal encontrou inúmeras citações, conversas diretamente de Daniel Vorcaro com políticos com fórum privilegiado desde 2022 e inúmeras citações suspeitas em conversas do Daniel Vorcaro, principalmente com o cunhado dele, Fabiano Zettel. Isso envolve deputados, senadores, não são só, a gente não está falando de deputado e senador de baixo clero, tem pelo menos um presidente de partido citado ali. Então a gente pode dizer que a partir de hoje a crise, o escândalo em torno do Banco Master do ponto de vista político sobe um degrau, vai para outro patamar, isso a gente vai começar a sentir mais fortemente os efeitos amanhã, e não foi levado ainda, pelo menos, para a PGR, para o Procurador-Geral Paulo Gonet. O Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, teve uma audiência hoje, consta da agenda de Edson Fachin, de forma absolutamente protocolar. Ele levou ali um relatório que não é a perícia completa, ele só diz que existe uma menção ao Toffoli, esse é o foco da conversa de Andrei com Edson Fachin, e pede expressamente a suspeição e poderia pedir o impedimento, ali tem uma diferença técnica. Agora, o que eu imagino que o mundo político vai tratar a partir de amanhã é de acionar novamente a PGR para que a PGR peça o afastamento de Toffoli. Agora, é importante a gente deixar claro esclarecendo que até aqui ela se recusou a fazer. Exatamente, mas agora existem elementos completamente novos que o Caio pode detalhar. E o mais importante, por que a gente está falando de citações a políticos? Porque, William, claramente, acabou aquela conversa de descer para a primeira instância. Isso não existe mais, isso acabou, né? Tem muita gente citado, que me foi descrito por uma pessoa muito próxima das investigações, que é uma tempestade de citações comparável à delação dos executivos da Odebrecht. Então, é disso que a gente está falando. A crise escalou. É o que nós tínhamos nessa roda, sempre mencionado, Daniel, Caio e Leonardo, que esses celulares são bombas. O Vorcaro é um homem bomba por si, mas os celulares também. E que os celulares estavam tirando o sono das pessoas em Brasília. Vamos pegar o que a gente tem de detalhe, depois ver como é que é o jogo entre as instituições, particularmente PGR, Supremo e Polícia Federal. Caio. Bom, eu acho que hoje, a partir de hoje, muda o jogo completamente. O que a gente está vendo é algo inédito na história do Brasil, porque o Brasil se acostumou a investigar e punir politicamente presidentes da República, Collor e Dilma, e deputados e senadores que, invariavelmente, são afastados, caçados
por corrupção ou por outros motivos. Agora, pela primeira vez, está aberta a avenida para um processo de investigação criminal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estou falando que o Toffoli é culpado, que ele recebeu pagamento ou não. A informação que a gente tem, que nós demos aqui em primeira mão no Prime Time, é de que nessas conversas do celular do Vorcaro, há menções, sim, a pagamentos ao ministro Dias Toffoli. Há menções que aparecem também o cunhado, né, o Fabiano Zetto, que também é um dos alvos dessa investigação, falando sobre pagamentos para o ministro Dias Toffoli. E há conversas do Daniel Vorcaro com o ministro Dias Toffoli, essas um pouco mais cifradas, segundo me relataram quem teve acesso, sugerindo pagamentos. Isso nunca aconteceu. Então não se trata mais de debater suspeição, afastamento, se trata de outra coisa, é outro papo daqui em diante. Deixa eu só complementar aqui, em cima do que você está falando, a defesa do Daniel Vorcaro manifesta preocupação com o vazamento seletivo de informações. A gente já ouviu essa história antes. Sim, sim. Que demonstra, no fundo, lá atrás, né? Mas isso é mais de conhecimento histórico, quanto que ninguém controla a Polícia Federal no fundo, ainda mais num caso desse. William, a gente aprende... Com quem que o Toffoli foi comprar a briga? Né? A gente aprende desde criança uma coisa, você não briga com polícia. O Toffoli optou por brigar com polícia. E polícia tem acesso a tudo, e a investigação, enfim, se encontra alguma coisa errada, vai para cima. O Toffoli brigou com a polícia e com o Banco Central. É diferente do que aconteceu ali na Lava Jato. Agora, o tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, o TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel está me pedindo a palavra, a gente conseguiu recuperar a conexão com o Leonardo, eu já passo na sequência a você, Leonardo, também. Daniel, por favor, prossiga. É só uma coisa que chamou muito a atenção de quem está acompanhando diretamente as investigações e fica parecendo um detalhe periférico, mas não é. Chamou muito a atenção dessas pessoas como as citações, as conversas e tudo que está armazenado no celular periciado do Daniel Vorcaro é rudimentar. O que a pessoa quis descrever com rudimentar? Você tem mensagem antiga que sequer foi apagada. A gente não está falando de um software que precisou recuperar mensagens de 2022. A gente está falando de mensagens que não estavam apagadas. Ou de conversas que estavam armazenadas em bloco de notas do celular. Isso é uma diferença grande em relação a uma investigação que eu citei aqui, o caso Odebrecht na Lava Jato, em que você tinha o Departamento de Operações Estruturadas, tudo cifrado, todos os políticos com codinomes. O que chamou a atenção dos investigadores agora é que não é o caso. A gente está falando de algo muito mais rudimentar e direto. O que sugere que alguém muito tosco achou que tinha pago o justo preço por acesso e proteção que não foram entregues. Há uma menção, Leonardo, queria ouvir você. Na nota agora divulgada pela defesa do Daniel Vorcaro, dizendo que se estão construindo narrativas equivocadas e criando constrangimentos indevidos, através, como diz a defesa de Daniel Vorcaro, do vazamento seletivo de informações essas que até aqui, pelo que sabemos, estão no poder da Polícia Federal e mais agora ela está entregando isso ao presidente do Supremo. Quem está tentando qual jogo político? Olha, assim, a gente não tem previsão institucional para o que pode estar acontecendo aqui, né? Que é o poder responsável pela atribuição de vigiar e de julgar está completamente sob suspeita,
e não haver ninguém acima dele, né, para fazer esse processo de supervisão. Eu acho que isso nos dá uma pista da intenção, de uma possível intenção da defesa, que é chutar o tabuleiro, né? E nesse sentido, talvez já tenha conseguido isso, se com a atuação do ministro Toffoli, se ficar comprovado que há um envolvimento dele, se houver necessidade de voltar à investigação de zero, anular todos os processos, né, anular todas as medidas tomadas, né? E aí a gente vai olhar para o comportamento dos políticos e a gente vai perceber o seguinte, né? Muito se fala em acordão. Eu acho muito difícil. Eu acho que provavelmente o que a gente vai ver é a repetição de um padrão que a gente viu na Lava Jato, que era o seguinte: era partidos políticos, facções políticas, olhando para isso, né? E assim, eu vou usar esse aspecto aqui para tirar o meu adversário do jogo. É aquela anedota, né, de dois caçadores que encontram um leão na floresta, e aí um fala para o outro, né? Olha, vamos correr. Aí o caçador diz, olha, mas a gente não vai correr mais do que o leão. Aí ele vai dizer, não, mas eu preciso correr só mais do que você. Então, a gente vai ver aí um clima de autofagia, muito provavelmente, né? De acusações, de espetacularização, que vai, inclusive, ajudar o processo de defesa do Daniel Gorcaro, né? Que vai ter material farto aí, né? Para bagunçar, né? Esse jogo. Agora, me permite uma coisa, né? Assim, uma hipótese especulativa. Talvez, no final das contas, o Vorkaro que vai definir esse jogo, né? No sentido de negociar uma delação e ele colocar a ordem nessa confusão toda que está aparecendo. E aí, nesse caso, ele vai ter o poder de dirigir, né, a investigações e processos de responsabilização, mas, de novo, falando de forma muito hipotética e especulativa.